minha querida e amada igreja, esse mesmo espírito de adoração ao nosso Senhor Jesus. E foi me dada a palavra, a oportunidade de falar, de pregar, e eu quero trazer uma pequena reflexão. E eu quero falar, não quero falar de mim, eu quero falar de uma pessoa que mudou a minha história. E se eu parasse para falar e contar meus testemunhos, o meu testemunho ao longo desses 30 anos, ou desde quando eu nasci, porque desde quando eu nasci, eu tenho muitos milagres para contar, desde o meu nascimento. Eu ficaria aqui uma semana com vocês falando do meu testemunho, semanas e semanas. Mas eu quero falar de uma pessoa que mudou a minha história, que ele é responsável por mim, e ele, sabe, eu não vou dizer que ele é culpado, não, porque ele carregou sobre si toda a minha culpa, todo o meu pecado. Eu quero falar de um homem chamado Jesus, que eu sei que muitos conhecem Jesus aqui. Quem conhece Jesus aqui? Quando eu perguntei quem conhece Jesus, poucas pessoas levantaram. Mas quem não levantou as mãos, se você não levantou, hoje você não conhece Jesus, pela manhã, você terá a oportunidade de conhecer Jesus. Porque eu conheço Jesus, mas não conheço Jesus como Pedro, Tiago, João, e Tomé, e tantos outros, o apóstolo Paulo, que não viveu com Jesus, que não teve a oportunidade de conhecer Jesus, mas ele o amava. Só pela presença do Espírito Santo, o apóstolo Paulo ele foi levado por uma devoção. O apóstolo Paulo não teve o privilégio que Pedro teve, Pedro, Tiago, João, e eles foram discípulos perto de Jesus, que ficaram ali, que viveram com Jesus, que andaram com Jesus, viram tantos milagres. Se nesta manhã, eu e você, nós estamos sentindo a presença do Espírito Santo, a presença de Jesus é tão forte aqui nessa manhã. Quantos estão sentindo a presença do Espírito de Jesus aqui nessa manhã? Imagina Pedro, Tiago e João, que andavam com Jesus. Então nessa manhã eu quero falar sobre intimidade. Sabe, Jesus ele sempre trouxe os discípulos, a multidão, e principalmente os discípulos, para perto dele. Ele sempre queria trazer, ensinar os discípulos a como ter uma vida de intimidade com ele. E muitos o entenderam. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, verso 6. Que é a oração que Jesus ensina, e a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. E nesta manhã eu quero falar sobre intimidade. Eu quero falar sobre o quarto. E diz assim, Mateus capítulo 6, verso 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Quem quer ser recompensado por Jesus aqui? E essa foi a oração que Jesus nos ensinou. E o verso 8, quero que você leia comigo, e diz assim: não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Então, esta é a palavra que Jesus colocou no meu coração para que eu pudesse trazer aqui nessa manhã. Espírito Santo de Deus, fala conosco. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos ouvir, Pai, a voz do teu Espírito Santo.
Fale conosco, Pai. E eu tenho certeza que o Senhor já está falando, o Senhor já está tocando nos corações essa manhã, o Senhor está transformando, porque é uma manhã de salvação, sabe, uma manhã de purificação, é uma manhã de intimidade com o Senhor. E nós queremos sair daqui, Deus, com mais intimidade. Queremos sair daqui, Deus, sabe, com mais conexão contigo. É isso que nós queremos, em nome de Jesus. Meus irmãos, se eu falar da presença de Deus, se eu falar da presença de Jesus, talvez se Pedro tivesse aqui agora, ele falaria muito mais do que eu. Talvez se João estivesse aqui agora, ele falaria mais, ele teria mais coisa para falar, talvez ele falaria com mais emoção, porque são homens que tiveram uma experiência de viver com Jesus, homens que, como o apóstolo Pedro, quando ele foi levado para ser açoitado, para ser morto, condenado à morte, ele tinha uma intimidade tão forte com Jesus, que ele disse o seguinte: eu não quero ser crucificado como meu Jesus foi crucificado, eu não sou digno de ser crucificado como Jesus foi crucificado, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo, de tanto amor, de tanta devoção que o apóstolo Paulo teve com Jesus, por Jesus. Só que engraçado que quando a gente tem uma pessoa por perto da gente, e às vezes a gente muitas vezes não consegue enxergar o amor. Eu digo assim, talvez a comunhão que você tem com seu pai, com seu filho, ou com filhos com o pai, o filho com o pai, o filho com a mãe, ou seja, a convivência no lar, muitas vezes a gente não dá valor, né? A gente não dá valor muitas vezes, a gente não consegue enxergar, muitas vezes o filho não consegue enxergar o amor de um pai. Muitas vezes um filho, uma filha não consegue enxergar o amor de uma mãe. Muitas vezes, quantas vezes meu pai e minha mãe me chamaram atenção, muitas vezes meu pai me repreendeu, e eu fiquei com muita raiva do meu pai, muitas vezes saí de casa, eu fugia, ficava vezes dias fora de casa, na casa de amigos, porque eu ficava com raiva do meu pai, com raiva da minha mãe. E quando a minha mãe morreu, Jesus levou minha mãe, foi quando eu senti falta. Interessante, a gente só sente falta quando a gente perde, não é verdade? A gente só sente falta de uma pessoa que está perto da gente, e a gente dá mais valor quando está lá no funeral, e aí você não tem mais a oportunidade de pedir perdão. Então imagina a sensação dos discípulos. Essa é a sensação dos discípulos, que eles viviam com Jesus, sabe, eles manjavam amizade com Jesus, tinham uma intimidade, ao ponto de João era um discípulo conhecido, um discípulo conhecido como um discípulo do amor, e ele, sabe, ele tinha intimidade com Jesus ao ponto de deitar-se ao ombro de Jesus, e ficavam ali horas e horas, e eles tinham uma intimidade, e ali, talvez os discípulos, eles não davam valor, e muitas vezes Jesus, a gente vê na palavra de Deus, na palavra que Jesus, ele sempre falava, chamava a atenção dos seus discípulos em parábolas, porque Jesus queria ensinar para eles que ele estava ali para ser o seu melhor amigo. Jesus estava ali para ser, ele queria ser um amigo deles, sabe, ou talvez muito além de um amigo, e eles não entenderam, eles deixaram passar, e aí vem a crucificação, e aí eu sinto que no momento da morte de Jesus, imagina o pesar dos discípulos, quando Jesus é levado para ser crucificado, e aí Pedro, imagino que na mente de Pedro, ele disse: eu não sabia o valor do amor desse homem. Tiago,
imagino a mente de Tiago vendo Jesus crucificado. Eu não sabia que esse homem era tão importante para mim. Eu não sabia que esse amigo que estava com a gente há poucas horas era tão importante. Se você está aqui nessa manhã, querido, se você disse, eu conheço Jesus, eu posso dizer para vocês, eu conheço Jesus. Talvez eu não conheça tanto Jesus como Pedro conheceu, como Tiago conheceu. E eu quero que você saia daqui nessa manhã, sabe, se você amava Jesus, eu quero que você saia daqui amando mais ainda, mais e mais Ele. Você diz assim, mas eu sou apaixonado por Jesus. Não importa, eu quero que você saia daqui muito mais apaixonado por Ele. E ame mais Ele do que você o ama agora. Porque Jesus, Ele foi e é uma peça importante para a minha vida e para a sua vida. A gente tem que entender que a nossa vida, sem Jesus, nós não somos nada. Eu tenho que aprender, e você tem que aprender, que sem Jesus, amigo, você pode ter uma posição social, você pode ter carro, você pode ter sucesso, você pode ter dinheiro, você pode ter riqueza, você pode ter tudo. Mas se você não tiver Jesus, você não tem nada. Nós não temos nada. Porque imagina, gente, nós estamos aqui sentindo a presença dEle. Se a gente pudesse ficar aqui hoje, amanhã, depois de amanhã, morar aqui, se a gente pudesse morar na igreja, né? Imagina todo mundo morando na igreja. De tão forte que a presença dele está aqui, não dá vontade de ir embora. E imagina, quando o culto acaba, a gente tem a sensação de que, puxa vida, o culto acabou. Sabe aquele culto quando a gente sente que Jesus está na casa? Porque Jesus está na casa. A gente não, sabe, eu não sinto vontade de ir embora. Porque você sabe que você, ao sair daqui, você vai para casa, amanhã é segunda-feira, vai ter que se deparar com os problemas, né, com as dificuldades, com os problemas para resolver. Eu estou falando para pessoas aqui que foram desenganadas pelo médico. O médico disse que você vai morrer, que você tem pouco tempo de vida, e você diz, meu Jesus, se eu pudesse ficar aqui na casa de Jesus, não fosse embora para amanhã pegar aquele exame no médico, porque eu sei que o exame deu BO. Uma notícia, talvez que você tenha recebido de um ente querido que está no hospital, e você aqui orando, dizendo, Jesus cura, sabe, Jesus cura, ressuscita. Então eu quero falar da importância da intimidade, do que é viver uma vida de intimidade com Jesus. Com Jesus. Eu sei que eu tenho muitos amigos. Tenho aqui um amigo cantuário, um produtor maranhense, que a gente se conhece há mais de 10 anos. E é um amigo que eu tenho. Mas eu sei que ele é um grande amigo, mas Jesus é muito além. Talvez você tenha um amigo, tenha uma amiga, às vezes você tem uma amizade, mas não é uma amizade comparável à amizade de Jesus. Porque ninguém morreria por você. Ninguém morreria por mim. Você daria a vida por alguém? Hã? Quem daria a vida aí? Será que você tem um amigo que morreria por você? Não. Mas ele morreu por você, Jesus. Jesus morreu. E quando ele diz, quando orares, fecha a porta do teu quarto e ora. Ele está dizendo, vem para o quarto. Vem para o quarto. Às vezes a gente está com uma vida tão turbulenta, tantos problemas, e que a gente quer resolver do lado de fora. Às vezes vem um problema, vem a dificuldade, a gente quer contar para um, contar para outro, a gente fica desesperado. De repente você vai no médico, o médico diz assim, olha, você tem um câncer, você tem pouco tempo de vida. Olha, você perdeu isso, perdeu aquilo. E aí de repente você diz assim, meu Deus. E aí Jesus vira para você e diz assim, ei, vem para o quarto.
feche a porta. Quando orares, feche a porta do teu quarto e ora, porque o Pai que está em secreto, que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. É isso que Ele quer ensinar para mim, é isso que Ele quer ensinar para você nesta manhã. Ele quer que a gente conheça Ele, gente, no quarto. E eu não sei como é que está o seu quarto nesta manhã. Talvez um quarto de tristeza, de solidão, um quarto de preocupações. E geralmente no quarto, você sabe que no quarto o índice de morte, de suicídio, começa no quarto. Muitas celebridades de Hollywood, muitas celebridades foram encontradas mortas aonde? No quarto. Mary Monroe foi encontrada no quarto, se suicidou e morreu. Whitney Houston foi encontrada num quarto de hotel, morta. E dentre outras pessoas, muitos empresários, onde eu moro, lá no Rio de Janeiro, o índice de suicídio é muito alto. E muitas vezes a mídia não divulga muito, mas volta e meia, alguns homens e mulheres se jogam os filhos, se matam a família e depois se joga. O que falta? A intimidade com o Espírito Santo, intimidade no quarto. Por que Jesus nos ensina, sabe, fecha a porta do teu quarto e ora, e nos ensina dizendo, porque Jesus, Ele ama estar em casa. Jesus ama estar na sua casa. O que Ele quer nos ensinar é que Ele, sabe, Jesus, Ele gosta de estar em família. E se você entrou aqui com o casamento destruído, o relacionamento dos seus filhos destruído, Jesus diz assim: entra, porque eu entro no seu quarto hoje. Eu entro no seu quarto e eu mudo a história do seu quarto. Eu mudo a história do seu quarto. Eu mudo a história da sua casa. Hoje eu mudo. Mas é tempo, sabe, de você se despertar para um tempo de busca, para um tempo de oração. Você não pode ter medo de orar. Eu sei que às vezes é difícil a gente orar, né? Porque a gente, ainda mais aquele dia que a gente está triste, aquele dia que a gente recebeu, talvez você recebeu uma ligação de uma notícia, de uma má notícia, e às vezes o nosso corpo parece que não obedece. Mas nesta manhã Ele está dizendo: acalma o teu coração, porque eu entro no seu quarto hoje. Eu entro no seu quarto hoje. Eu mudo a história do seu quarto. Toda depressão, tudo aquilo que te aflige, sabe, todos os traumas, todos os medos, todas as preocupações, Jesus te liberta nessa manhã. Ele te liberta nessa manhã. E o que eu acho interessante nessa palavra, no verso 8, Ele diz: não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peças, antes que lhe peçais. Ou seja, antes de você pedir o que você precisa, Ele já sabe. Quando você entra no quarto, não se preocupa não, Ele já sabe o que você pode, o que você precisa. A gente fica preocupado em pedir. Ah, Deus, me dá isso, me dá aquilo. Tem gente que ora, que entra numa oração só para pedir. Mas não é isso que Ele quer nos ensinar. Não é isso que Ele quer te ensinar nessa manhã. Ele quer que você entre na sua presença agradecendo a Ele. Senhor, obrigado pela minha casa. Mesmo que esteja tudo desarrumado, mesmo que a sua vida esteja arruinada, desarrumada, entre na sua presença dizendo: Jesus, muito obrigado. Jesus, eu te agradeço. E eu tenho certeza que quando você agradecer, Ele lá do lado de fora
Ele vai estar te recompensando. Quando você não abrir e fechar de olhos, Jesus já resolveu o problema. Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra? Porque isso é confiar no Senhor. Isso é ter confiança. E Jesus aparece para os discípulos e diz: eu vou para o Pai. Não se preocupe, não temais. Eu vou para o Pai, mas deixarei convosco o Consolador. Eu deixarei convosco o meu Espírito. Então nesta manhã você vai sair daqui cheio de fé, cheio de confiança no Senhor. A partir de hoje você não vai pedir mais, porque Ele sabe o que você precisa. A partir de hoje você vai agradecer a Ele. Aleluia. Mesmo que as circunstâncias dizem não, mesmo que tudo pareça difícil, você vai agradecer e dizer: Jesus, muito obrigado, porque é isso que Ele quer ouvir de mim. É isso que Ele quer ouvir de você nessa manhã. Apenas agradeça. Entra no quarto agradecendo. Mesmo que a sua vida está mal, diga: Senhor, muito obrigado. A minha vida está mal, agradeça a Ele. Porque só pelo fato de eu estar vivo, só pelo fato de você estar viva, já é motivo de nós agradecermos. E eu quero nesta manhã que você saia daqui amando Jesus mais do que você amou, mais do que eu ame. Eu quero sair daqui nesta manhã, sabe, tendo a certeza de que Ele está comigo. Que você saia daqui nessa manhã tendo a certeza de que Jesus está contigo. Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o seu Deus. Eu sou o seu Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe, não tenha medo de inveja, olho grande. Não tenha inveja de nada disso. Não tenha medo de nada disso. Jesus é contigo. Aleluia. Jesus é conosco. Palavra simples, gente. Palavra simples. Mas eu digo para vocês que nesses 30 anos, gente, quantos livramentos Jesus me deu nessas estradas. Eu estava com o Cantuário, a gente fez uma cidade chamada Porto de Mós, né? Pegamos o avião do Rio para Belém do Pará, e do Pará para Porto de Mós, pegamos um avião de 5 lugares. Era eu, ele, o piloto, mais 2 pessoas. O avião, imagina, o avião subindo, você olha aqui para baixo, você vê toda a mata amazônica assim. Você vê só mata. Não é motivo de agradecer a Deus? Nós agradecemos, porque talvez a gente não estaria nem aqui. E esse avião nos levou e nos trouxe. Fizemos um show em Porto de Mós, uma cidade, sabe, de um povo uma cidade bem dentro da Mata Atlântica, Mata Amazônica. E olha, incrivelmente, esse mesmo avião, uma semana depois, esse mesmo avião que nos levou para Porto de Mós, matou cerca de 5 a 6 pessoas. Esse mesmo avião que nós pegamos há uma semana atrás, Deus livrou a gente e viu o piloto, porque o avião, parece que o piloto que nos levou, ele estava de folga. Aí eu digo para vocês, gente, eu estou aqui hoje na América com vocês, cantando, adorando. Vamos no beach. Não é motivo de agradecer? Não é motivo de agradecer? E às vezes a gente reclama de tantas coisas. Reclama, a gente só viveu, a gente vive para reclamar. E Jesus disse assim: pare de reclamar, agradeça, porque eu sei do que você precisa. Eu sei da sua ansiedade, eu sei das suas dores, eu sei dos seus fracassos, dos seus medos, dos seus traumas. Eu sei, eu conheço você.
E ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O que ele quer dizer é o seguinte: eu não importa a forma que você vem. Está cansado, está oprimido? Não importa. Vinde a mim. Venha a mim. É isso que ele quer de mim, isso ele quer de você. Intimidade. Intimidade de um amigo. Intimidade de um pai. Ele quer te abraçar dessa manhã, sabe? Não é fácil não, gente. A gente viver aqui embaixo da terra não é brincadeira não. É muita falsidade, é muito amigo falso, é muita amizade falsa. A pessoa está te abraçando, mas por trás, quando você olha assim, tem um facão apontado para a gente, para você, né? Para a gente. Ele diz: não, eu não tenho facão, eu não tenho espada. Ele diz: vinde a mim, apenas vinde a mim, apenas vem a mim, que eu lançarei sobre ti todo medo. Todo medo. Ele quer apenas que eu e você confiemos nele e confiemos em sua palavra. Em sua palavra. Diga a vocês que há mais ou menos 20 anos o Espírito Santo falou para mim o seguinte: olha, eu quero que você rasgue todo o contrato que você tem com empresário, com gravadora. Eu quero que você viva na dependência de mim. Eu falei: pô, Jesus, como é que é isso? Não, eu quero que você quebre todos os contratos, todos. Não que gravadora não seja de Deus, não que nada, que você fechar uma sociedade não seja do Senhor, não. Mas tem situações que muitas vezes, o que acontece? Porque hoje eu entendo por que Jesus, ele permitiu que eu desprendesse de tudo. Porque muitas vezes a gente fica confiando em quem? No homem. Às vezes o nosso sucesso, ele vem de um amigo, de uma parceria, de um conhecimento, de alguém que pode abrir a porta para você, sabe? De alguém que talvez possa facilitar, muitas vezes, uma chegada mais rápida, né? Ao objetivo. Eu lembro que quando eu comecei, eu estava subindo, sabe? Eu estava crescendo. E aí de repente, aquilo me vislumbrou, fiquei vislumbrado. Eu fiquei como um peito de pombo. Sabe, peito de pombo. E a gente fica, porque quem não gosta do sucesso, não é verdade? Quem não quer quem não quer ser conhecido, ter as músicas nas rádios tocando, sabe, um sucesso, e a multidão, e sabe, nos envolvendo, muitas vezes, a fama e o sucesso. E muitas vezes, nós somos ocupados, muitas vezes nos ocupamos, e às vezes o próprio diabo, ele permite que a gente se ocupe, para que a gente não tenha mais tempo para orar. E vou te falar, até na casa de Deus, a gente é tão ocupado nas coisas da casa de Deus, e a gente trabalha tanto na casa do Senhor, que às vezes a gente esquece de orar, de falar com Ele. E às vezes nós colocamos a obra, trabalhamos para a obra, mas e o dono da obra? Cadê o dono da obra? E olha, nós temos que vigiar, que muitas vezes, não que a gente não tenha que trabalhar no reino, temos que trabalhar no reino sim, temos que ganhar almas para Jesus, mas às vezes Satanás ele nos ocupa de uma forma que quando eu e você, quando a gente vê, a gente está desviado, a gente está na casa de Deus desviado. Como pode? E chegou um momento da minha vida que o Espírito Santo falou assim: olha, eu vou fechar todas as portas para você, todas as portas eu vou fechar. E ele fechou. Eu vou fechar. Tu está pensando que você é autossuficiente? Você está pensando que você pode caminhar sem mim, né? Então Jesus começou a fechar todas as portas para mim.
de repente, eu perguntei para ele: poxa, por que o senhor fechou essa porta? Ele disse: não, há quanto tempo você não me busca? Porque, gente, nós nascemos para o louvor e para a glória dele. Está pensando que eu estou aqui pela minha glória? Você está aqui pela sua glória, pelo seu mérito? Eu não estou aqui pelo meu mérito, eu estou aqui porque eu vivo para a glória de Deus. Eu nasci, você nasceu para o louvor e glória de Deus. Aleluia! Aleluia, Jesus! Remantarabachore calamanalha. E aí Jesus, se ele tiver que parar o trem para falar comigo, para falar com você, ele para. E ele parou o trem da minha vida. Disse: olha, a partir de hoje eu quero que você quebre todo o contrato. Hein? Como assim, Jesus? Eu disse: olha, vai lá na MK e fecha o contrato lá. Eu falei: como? Hein? Vendendo mais de 100 mil. Eu vendia naquela época de CD, né? A gente, 2004, 2005, a gente vendia, no ano a gente vendia quase 1 milhão de cópias de discos, de LP. A Cassiane, a pastora de vocês, era campeã de venda, né? Naquela época. Hoje a gente vive na era de Spotify, né? Hoje não tem mais CD. Mas naquele tempo era um tempo do auge, daquele tempo, sabe, que não precisava orar. Eu já estava compondo as canções de uma forma comercial. Já não estava compondo canções que nasciam da eternidade. Eu já estava cantando a minha canção, a minha letra, sabe? Já não estava lendo mais a Bíblia, a palavra. Já estava lendo. Eu lia muito, comecei a ler Freud. Não que eu sou nada contra Freud, não, mas eu já estava filosofando as minhas letras, porque já não precisava mais do Espírito Santo. Eu não precisava mais da inspiração do céu. E aí Jesus disse: não, eu vou espetar esse peito de pombo e vou mostrar para ele que ele não é nada. E aí Jesus tocou na minha vida e eu tive que parar. E sabe como é que Jesus tocou na minha vida? Ele tocou em mim não, ele tocou na minha filha. E disse: mas como assim, Jesus? Ah, não, isso é o diabo. É o diabo. Não, Deus permitiu uma depressão na vida da Gabriela. Aos 14 anos, a Gabi teve depressão. O que aconteceu? Eu tive que parar minha agenda toda. Sabe, e eu dependia, né, do show, eu sempre dependia, a gente viajar, sempre fomos mantidos pelos eventos, a vida itinerante, e eu tive que parar. Parei minha agenda por quase 1 ano. Jesus me provou. Fiquei o tempo levando a Gabriela para os médicos, sabe? Minha filha ficou praticamente quase 2 anos tomando remédio para depressão. E uma guerra terrível. Meu Deus, como é que eu vou fazer para poder pagar as contas? A luz, meu pai, o condomínio. Tive que ir na gravadora, porque eu cantava de segunda a segunda, era uma loucura. E eu tive que ir lá quebrar meu contrato para poder dar atenção para a Gabriela. Ou era meu contrato, ou era a Gabriela. E quando eu sei que tem muitos pais aqui, pais e mães, sabe, a gente dá tudo para os nossos filhos, se for preciso. A gente dá a nossa vida por eles, ainda mais quando vem a doença. E aí, meus irmãos, foram quase 1 ano que eu fiquei ali cuidando da Gabriela, orando, jejuando, buscando o Senhor. Comecei a buscar o Espírito Santo. E um certo dia, eu peguei meu violão, estava na cozinha, o Espírito Santo falou assim para mim: eu sinto saudade de você. Eu sinto saudade quando você pegava o violão e você me adorava na cozinha.
sabe? E eu entendi que Jesus, ele ama mais a gente na intimidade, Ele quer a gente na intimidade dEle. E eu entendi que muitas vezes Ele não estava na multidão. Ele me usava com canções, mas muitas vezes Jesus não estava na multidão. E Ele me olhando, dizendo: eu sinto saudade de você. Que quando você pega o violão na cozinha da sua casa, e ali você me adora, eu estou ali, é ali onde eu estou. Quando você entra no quarto e você me adora, ali eu estou. Quando você está na igreja ceando, como daqui a pouco nós vamos cear, sabe, na comunhão dos irmãos, que às vezes a nossa ocupação é tão grande que a gente perde até a intimidade com nossos irmãos, de estar na casa do Senhor, sabe, ceando. E hoje eu tenho, sabe, quando eu não estou viajando, final de semana, quando chega o domingo, gente, quando chega a sexta-feira, eu fico agoniado, que eu estou na igreja, buscando o Senhor, na comunhão com meus irmãos. Mas naquele tempo, Jesus permitiu que minha filha tivesse uma depressão. Ela foi curada, Jesus curou minha filha. Jesus curou minha filha. E eu entendi que eu nasci para o louvor da sua glória. Eu não nasci, se Ele quer me tornar, se eu sou conhecido, é por causa da glória dEle, o nome dEle, que Ele cresça e eu diminua. E toda vez que a gente diminui, toda vez que a gente some, que a gente não faz, interessante que quando a gente não faz, não tem, quando a gente não cria planos para aparecer, quando a gente não faz questão de aparecer, aí que a gente aparece. Ele faz a gente aparecer, não é verdade? E 20 anos, não que eu não feche contrato, né, hoje, né, com algumas empresas. Hoje, principalmente nessa era digital, a gente precisa de fechar contrato para a glória de Deus. Deus nos deu, para a glória de Deus, pela misericórdia, fechamos um contrato com uma empresa na França, né, que cuida, que distribui todas as nossas músicas, as minhas músicas, por todo o mundo. E Deus me deu esse privilégio de poder, sabe, ser representado por essa empresa na França. Mas hoje eu não troco aquele contrato da França pela glória de Deus, pela presença de Deus, jamais. Eu não troco. E hoje eu vivo a vida em paz. Hoje minha filha está curada, liberta, sabe, Jesus fez um grande milagre, e Jesus foi além, me deu uma filha cantora. Eu nunca imaginei que eu falei: Jesus, só no Senhor ter curado minha filha da depressão já basta. Jesus disse: não, eu vou levantar um legado, o seu legado, para o louvor da minha glória. E hoje a Gabriela canta. É uma menina que, e um dia ela chegou para mim, disse: pai, Jesus me deu uma canção. Ela feliz, já curada. E ela disse: Jesus me deu uma canção. E essa canção, pai, é uma canção do nosso testemunho, daquilo que Jesus pode fazer na minha vida e na vida de outros jovens. Sabe, um dia a Gabi vai estar aqui. Não sei se ela esteve aqui comigo. Acho que a última vez foi com a Ana Vitória. A caçulinha esteve aqui. Mas em breve a Gabi vai estar aqui com vocês. E ela canta uma canção que diz, e ela começou a cantar: posso até estar ferida, mas nunca derrotada. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o meu amanhã virá, e a minha fé será recompensada, pois o meu Deus não falha. Aprenda uma coisa: nada é mais importante do que a sua intimidade com Jesus. Nada é mais importante, nada na sua vida, nada. Tudo é ilusão, gente. O mundo é ilusão. Tudo isso aqui vai passar. Eu nunca vi ninguém no velório levar no caixão fama, sucesso. Ontem a gente via,
eu sempre ouvi a Marília Mendonça, né? Uma jovem que nasceu na casa de Deus. A música dela era tocada em todas as rádios do Brasil e no Spotify, e ela era campeã. No dia que ela morreu, depois ninguém mais falou dela, as músicas dela pararam de tocar, porque a vida passa. Você já viu alguém levar no velório a fazenda dentro do caixão? Já viu alguém levar a conta corrente para o caixão? Quem já viu aqui alguém no velório levar os seus rendimentos, a sua casa própria para o velório? Não, gente. É só o caixão. Já percebeu que no velório sempre tem alguém para carregar o caixão? E tem pessoas tão orgulhosas, pessoas, sabem, tão ambiciosas e orgulhosas e que acham que é melhor do que as outras. Mas chega na hora do caixão, na hora do velório ali, tem que ter 4, 2 de um lado, 2 de outro, não é assim? Às vezes, dependendo, tem que ter 8 pessoas para carregar o caixão. E na vida, ele nunca quis, ele sempre achou, não, eu sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém, eu não preciso do pai, eu não preciso da mãe, eu não preciso. Mas na hora da morte, no velório, ele tem que ser carregado. Porque nós não somos nada, gente. Eu não sou nada, você não é nada. Nós somos pó e somos cinza. Porque nós nascemos para o louvor da sua glória. Você nasceu para o louvor e a glória de Deus. Sabe? Faça sucesso, cresça, ganhe dinheiro, mas não perca a sua intimidade com Jesus por nada. Porque a intimidade com Jesus vale mais do que o ouro, vale mais do que a prata.